Por trás de uma das vozes mais icônicas do heavy metal, existem, na verdade, duas lendas. Isso mesmo, duas bandas, dois sons, duas identidades. Mas um homem só. Olá, eu sou a Nick Rock e este é o Rock Smile. Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar as duas faces por trás do diamante. Pensa bem, como é que um artista consegue não só criar, mas manter duas carreiras tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão lendárias? Essa é a história do Mercyful Fate e da carreira solo do King Diamond. E olha, ela é bem mais complexa e fascinante do que você imagina. Para a gente montar esse quebra-cabeça, nós fomos direto na fonte. Vasculhamos documentários e dezenas de entrevistas com o próprio Rei do Horror. Tudo para entender direitinho como essas duas forças, Mercyful Fate e King Diamond, simplesmente viraram o mundo do metal de cabeça para baixo. Ok, vamos começar do começo. Antes da maquiagem, dos palcos gigantescas e das histórias de terror. A gente precisa conhecer o jovem Kim Bendix Petersen e entender o que transformou ele no ícone que a gente conhece hoje. A receita para criar o King Diamond foi, digamos, bem peculiar. Imagina só essa mistura. Na música, toda a potência do Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin. No imaginário, a obsessão por filmes de terror clássicos, tipo Frankenstein e Drácula, que ele assistia sem parar. E no visual, a inspiração total na teatralidade do Alice Cooper e naquela estética sombria da família Addams. Mas o ingrediente secreto, o mais pessoal, vinha de dentro. Pesadelos terríveis que ele tinha e as histórias de guerra que o pai contava. Foi essa combinação de rock, horror e traumas que plantou a semente de tudo. E o mais curioso é que no início ele nem queria ser vocalista. O sonho dele era ser guitarrista, sabe? Tocar igual ao Jimmy Page. A grande virada veio com uma banda chamada Black Rose. Quando ele foi testar o vocal cantando uma música do Deep Purple, ele forçou tanto que quase estragou a garganta. Mas foi ali que ele, sem querer, descobriu como usar a respiração para alcançar aquele falsete que virou sua marca registrada. E o destino se cumpriu de vez na banda Bratz, quando ele conheceu o guitarrista Hank Shermann. Mal sabiam eles, mas aquela parceria estava prestes a mudar a história do metal. E dessa união nasceu o Mercyful Fate. É aqui, gente, que a história do metal ganha um dos seus capítulos mais sombrios, mais influentes e, com certeza, mais polêmicos. O som do Mercyful Fate era uma coisa de gênio, uma completa contradição. A música em si era puro heavy metal, super técnico, na linha do Judas Priest. Mas as letras, a atmosfera, isso era puro terror. Falava de ocultismo, satanismo, bruxaria. E para costurar tudo isso, tinha a voz de outro mundo do King, com aquele falsete que parecia cortar o ar. E a ascensão deles foi simplesmente meteórica. Em 82, o primeiro EP já caiu como uma bomba no underground. Em 83, veio a obra-prima Melissa, que tinha esse nome em homenagem a um crânio humano de verdade que o King usava nos shows. Quer dizer, usava até que ele foi roubado. Um ano depois, Don't Break the Oath foi ainda mais fundo nos temas satânicos. E aí, em 85, o escândalo. A música Into the Current foi parar na infame lista Filthy 15, de músicas impróprias, junto com Prince e Madonna. O que, ironicamente, só fez a banda ficar ainda mais famosa. E então, bem no auge do sucesso, tudo acabou. O motivo? Uma briga feia sobre o futuro da banda. O guitarrista Hank Shermann queria levar o som para um lado mais comercial, mais pop. Para o King, isso era uma traição. Era impensável. Ele bateu o pé e disse de jeito nenhum. Com essa recusa, o Mercyful Fate chegou ao fim. E ele não saiu sozinho. Levou junto o baixista Timmy Henson e o guitarrista Michael Denner. Mas o que parecia ser o fim foi, na verdade, um novo começo. Das cinzas do Mercyful Fate, King Diamond não só se reergueu, como construiu um verdadeiro império solo. E com ele redefiniu completamente o que um álbum de metal poderia ser. É aqui que a gente vê a grande virada, a diferença crucial entre as duas faces. Se o Mercyful Fate era aquele som pesado, direto, focado nos riffs e na agressividade, a banda King Diamond se tornou um verdadeiro teatro dos horrores. O foco mudou para melodia, para atmosfera e, o mais importante de tudo, para álbuns inteiros que contavam uma única história de terror gótico do começo ao fim. E o álbum Abigail, de 87,
é o exemplo perfeito disso. É uma história de terror completa, com começo, meio e fim. Um jovem casal herda uma mansão que, claro, é amaldiçada. Eles ignoram todos os avisos. A esposa, Miriam, acaba possuída pelo espírito de Abigail, um bebê que nasceu morto séculos antes. E a partir daí, a história se desenrola com fantasmas, tragédia e um final terrível que garante que a maldição continue. Gente, isso não era só um álbum de música. Era cinema para os ouvidos. E justo quando todo mundo achava que o livro do Merciful Fate tinha sido fechado para sempre, o impensável aconteceu. King Diamond provou que era mais do que capaz de sentar em 2 tronos ao mesmo tempo. Dá uma olhada nessa agenda, é coisa de louco. Em 93, o Merciful Fate volta com tudo no álbum In the Shadows. E a partir daí, o King começou a fazer um malabarismo incrível. Lançava um álbum do Merciful Fate e logo em seguida vinha um do King Diamond. Ele manteve as 2 bandas nativas super aclamadas e cada uma com a sua identidade perfeitamente intacta. Sério, quantos artistas no mundo conseguiram fazer uma coisa dessas? E a carreira solo continuou a todo vapor nos anos 2000, pode apostar. Álbuns como House of God e a tão esperada continuação, Abigail 2, mostraram que ele ainda tinha muitas histórias de terror para contar. Mas o The Puppet Master de 2003 foi um caso à parte. Para muita gente, é o ponto alto dessa fase mais moderna, provando que a sua fórmula de contar histórias de terror com música estava mais afiada do que nunca. Então, depois de toda essa jornada, o que fica? Qual é o legado? Bom, é um legado duplo, complexo e sem exagero nenhum, gigantesco para a história do heavy metal. Mais de 40 anos. Pare e pensa um pouco no que esse número significa. Não são só 4 décadas na ativa, são 4 décadas liderando, inovando e, o mais incrível, sustentando o peso de 2 legados lendários nas costas ao mesmo tempo. As contribuições dele são imensas, é difícil até de listar. Ele praticamente popularizou o corpse paint, que virou a cara do black metal. Ele pegou o conceito de álbum e transformou em cinema. Criou um jeito de cantar que você reconhece no primeiro segundo. E, acima de tudo, ele nos deu não uma, mas 2 discografias lendárias, que influenciaram desde gigantes como Slayer até toda uma cena musical que surgiu na Noruega. E no final, a pergunta que fica é para você. Qual dessas 2 faces define melhor o legado dele? É a fúria direta e ocultista do Merciful Fate? Ou é o horror teatral, cheio de histórias, do King Diamond? São 2 tronos, mas qual deles é o principal? A resposta? Bom, talvez a resposta esteja na escuridão que existe entre os 2.